130. Tristeza. Nós vamos ler, depois voltamos comentando, estudando a lição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Emmanuel comenta assim: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como um símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo os golpes benditos de esforços para as novas edificações do destino. Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Então Paulo está mostrando para nós tomarmos cuidado com as tristezas que nos abatem. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. Agora ele vai falar da primeira tristeza segundo Deus. A primeira soluciona problemas atinentes, correspondente, especial, à vida verdadeira. A segunda já é a caminho para a morte, como símbolo de estagnação nos desvios dos sentimentos. Por quê? Ele vai explicar mais à frente o conceito de cada um para que a gente compreenda. Hoje nós temos que sempre perceber se aquela tristeza que nos abate é uma tristeza do mundo ou é uma tristeza segundo Deus. É bom essa lição porque muitas vezes a gente pensa assim, um homem evoluído, uma mulher santa, ela nunca fica triste, né? E aqui fala que sim, já está dando o nome aqui, tristeza segundo Deus. Nós vamos entender que é uma diferença, que é uma tristeza diferente da maioria de nós, que é a tristeza segundo, é a segunda tristeza, segundo a terra. Certo? Uma, ela tende a solucionar problemas da vida verdadeira, da vida espiritual. A outra tende a nos aprisionar e congelar-nos dentro de um sentimento. Então, continuando. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Às vezes eu deixo a lamentação tomar conta e me deixo tomar também pelo tédio e não faço nada. Aí eu não faço nada, mas lamento. Muitas vezes a gente pensa que realmente reclamar, lamentar é fazer algo e não é. E nós temos uma tendência de viciar-nos pela reclamação, pelo lamento. Chegando a tal ponto que eu me apego tanto na lamentação que mesmo eu tendo uma solução, mesmo alguém me apontando uma solução, mesmo eu sabendo qual é a solução, eu prefiro ficar com o lamento do que resolver o problema. De tanto apegado que eu fico. Né? E aí ele diz assim:
Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. E aí ele fala assim, muitas vezes nós estamos tristes por falta de dinheiro. Mas às vezes não é a falta do dinheiro. Quando eu analiso a minha vida verdadeiramente, é a falta de controle financeiro. É uma coisa diferente da outra. Hoje, a própria psicologia está nos orientando que o problema de quem tem dívida não é dinheiro. Se você pegar e dar muito dinheiro para uma pessoa que não tem controle financeiro, você está endividando ela muito mais e não ajudando esta pessoa. Quando temos dívida, a solução é fazermos uma programação, um controle financeiro, uma administração financeira. E então, com ele, nós vamos pagar as dívidas, tá certo? Lembra, ninguém nasceu devendo. Então, se nós passamos a dever em um determinado momento da nossa vida, o que está acontecendo conosco? É lógico que quando eu falo fazer uma programação financeira, a gente vai perceber que há muitos excessos, muita gordura e que às vezes eu não quero abrir mão, então isso gera um desconforto, né? Principalmente quando eu tenho a minha vida comparando com de outras pessoas. Aí o desconforto é maior ainda, porque a partir do momento que eu percebo que não posso ter algo igual ao meu vizinho, meu parente, meu amigo, aquilo entra como uma punição, um castigo de Deus, uma injustiça na minha vida. Aí sim eu acredito que pode se tornar essa programação financeira pode se tornar uma tortura, porque ela entra no campo da reforma íntima. Todos nós precisamos. Vemos também os torturados, eles que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. E aqui fica uma coisa interessante para falar, os torturados lastimam de fazer o mal, mas não são os maldosos que fazem o mal? Pois é. Hoje nós já percebemos com muita clareza, né? Hoje nós estamos vivendo isso, que aqueles que mais gritam por liberdade, por justiça, são os que mais são autoritários, perseguem a liberdade e a justiça. Porque o sonho de todo escravo, de todo perseguido, é se tornar perseguidor, é revidar, é se vingar. Não é buscar o equilíbrio, é fazer pelas próprias mãos a justiça. E é por isso que é muito perigoso aqueles que lutam por algo na nossa sociedade de maneira bruta, violenta, grosseira, intimidativa. É muito perigoso assumirem o poder, porque eles farão até pior no momento da oportunidade deles. Eles não querem justiça, eles estão sedentos de vingança, e vingança não é justiça. Aí vai se desequilibrar para um outro lado, que a gente vai ver. Então, por isso ele está falando que aqui, ó, os torturados, os maltratados, os perseguidos, eles lastimam pela impossibilidade de devolver com a mesma moeda o que estão recebendo, praticar o mal. E aqui lembra nós o grande esforço do cristão. O mal, ele sempre está nos fazendo um convite. Qual é o convite do mal? O convite do mal é que a gente lance mão do que nós acreditamos, da justiça, da verdade, da bondade, e parta para cima deles com as mesmas armas que eles nos atingem. Quando nós fazemos isso, perdemos a guerra. Já perdemos. Porque o mal, ele elegeu a maldade. O bem diz que elegeu a bondade. Mas na hora de solucionar os problemas, ele joga a bondade do lado e se arma da maldade. Então, o bem que abandona a bondade para buscar justiça e equilíbrio, ele então está venerando a maldade. Para ele é o seguinte: eu grito na bondade, mas quem resolve meus problemas mesmo na hora H é a maldade. Então, eu acabo de dizer aos maus que, olha, vocês estão certos.
Eu sou apenas alguém que grita da boca para fora. Eu quero justiça, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas na hora H, eu sou injusto. Na hora H, eu sou autoritário. Na hora H, eu não ouço. Na hora... Enfim. Compreenderam? Então, e o bem, ele tem a sua maneira de lutar. Ele não precisa do mal em nenhuma instância para lutar pela verdade e pela justiça. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo maldade ao outro e a gente fica torcendo, e às vezes aquela pessoa que está sendo a vítima, para que ela revide a maldade com o quê? Com maldade. É como se o bem não tivesse armas. É como se o bem não tivesse a menor chance de sobreviver no mundo se não fizer jus ao mal, se não eleger o mal em determinado momento da vida dele. Então, se isso é verdade, o mal é mais importante que o bem. Agora, se nós, nos momentos mais difíceis em que o mal nos convida a mudar uma determinada situação, nós nos comportarmos da maneira correta, nós estamos mostrando para o mal que não há o que ele possa fazer. Nós nunca nos tornaremos homens maus. Não há o que ele possa fazer. Tá certo? Ele pode erguer a bandeira dele. E aí nós vamos entender o seguinte: como é que o mal vence? Impondo guerra, discussões, perseguições, maltratos, enfim, de forma violenta. E o bem? Aí todo mundo diz assim: ah, Guto, mas a bondade não vai resolver nada nesse mundo. Gente, não resolve quando nós pensamos no imediatismo. Olha o povo judeu que ficou escravo há milênios, centenas de anos. Em cada lugar que ele ia, ele só tornava escravo. Tá certo? Por quê? Deixa o tempo passar. É importante também nós compreendermos que a maldade, ela ensina até os maus que não devem continuar mais maus. Mas primeiro eles precisam se encharcar da maldade. Compreenderam? É importante. Ah, mas enquanto até eles se encharcarem, nós vamos sofrer muito. Numa sala de aula, onde tem muitos alunos, tá certo? Onde uma matéria é muito difícil de ser ensinada. O aluno que aprende na primeira, ele vai ficar entediado de ouvir o professor explicar 1000 vezes para o aluno que não entendeu. Mas faz parte. Ele não pode dizer: não, já aprendi, vai parar com isso. Até que o último aprenda, o professor vai se esforçar para ensinar no mesmo horário de aula, no mesmo momento, com as mesmas, com os mesmos direitos. É isso que nós precisamos entender. E quem já aprendeu primeiro, paciência. Calma. Não dá para fazer uma lei para uma lei para outra, não dá. Fica aí no seu lugar até no dia da prova. Aí cada um você vai passar, quem não passar vai ficar. Aí vai ser feita a seleção. Mas até lá estamos apenas aprendendo. E aprender é viver as escolhas, é sentir as escolhas, as consequências das escolhas. Nós temos que ter paciência, como a gente já disse. A única virtude que lê o tempo chama-se paciência. Quem não tem paciência, o tempo não vale nada. É um inimigo de absolutamente tudo, porque ela é uma pessoa ansiosa. Então ela quer tudo na hora, porque ela não tem paciência. Paciência. Temos que ter paciência. E sem revide da mesma arma, sem revide da mesma maneira. Tá certo? E aí então, quando eu falo assim, mesmo quando a gente lê assim, o fulano, nós temos uma sociedade, um grupo na sociedade perseguida, e aquele grupo é violento, ele é revoltado, ele quer brigar, ele quer defender bandeira. Cuidado quando a gente apoia um grupo desse. Primeiro, o grupo precisa se equilibrar. Primeiro, o grupo precisa entender a circunstância. Porque se o poder muda de lado,
você não vai aguentar o que virá. Tá certo? Então, se eu me desequilibro no sofrimento, na dificuldade, imagina o que eu não me vou me tornar na opulência, na alegria, na fartura. Um tirano dos piores que existir. Porque se no sofrimento que eu preciso de Deus, se na dificuldade que eu preciso do amor, eu não me apego nele, imagina a hora que eu não precisar mais, que eu tiver tudo na minha mão. Aí é que nós vamos ver a coisa inverter mesmo. Porque aí ele vai dizer, eu não preciso de Deus. Quando eu precisei, eu não usei. E agora que eu não preciso, não foi ele que me deu onde eu estou. Eu não preciso mais ainda de Deus. Tome muito cuidado. Então, continuando, ele diz assim: ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Muitas vezes nós nos viciamos em várias situações da vida, não é só droga, não. A gente se vicia em tudo. O ser humano, nós somos... Essa porta da viciação, ela é uma maneira de eu me adaptar. O grande problema é que a adaptação do vício não me evolui, porque eu não retiro da experiência aprendizado, eu só tiro prazer, por isso é vício. Compreenderam? Eu aceito uma situação na minha vida acontecer milhares de vezes, desde que aquilo ali me dê, de uma forma direta ou indiretamente, um prazer. Eu evoluí? Não. Tá certo? Porque você se tornou dependente daquela sensação prazerosa. Isso não é liberdade, não é crescimento, não é evolução. É aprisionamento, é escravidão. Tá certo? Porque aí, dali em diante, você vai fornecer meios, trabalhar para manter aquele padrão ou que lhe proporciona prazer. Vai manter aquilo ali. Você vai trabalhar por isso. Esse é o grande problema, tá? Enquanto que se eu estou realmente evoluindo, a tendência minha é ficar com aquela situação por um mínimo de tempo, porque aquilo ali, depois que eu cresço, já não faz mais diferença para mim, já fica para outro. É igual criança quando vai brincando com um brinquedo, né? Que vai crescendo. Uma fase ele quer aquele brinquedo, depois ele já não quer mais, vai até ficar adulto, aí já não quer mais brincar com mais nada que brincava de criança. Então ele não se viciou. O brinquedo instruiu e ele aprendeu. Coordenação motora, cor, imitar som, imaginação enquanto brincava. Mas acabou a fase, já está em outra. Toda vez que se você quiser saber se você está viciado em alguma coisa na sua vida ou não, pense se você precisa dela para ser, não vou dizer feliz porque não vai dar, mas para ter uma alegria, uma tranquilidade. Se você disser preciso, está viciado, porque se tornou dependente. Bom, aí ele continuando, e essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então, aí aqui está uma pergunta que sempre vem: qual é a minha missão, né? Por que eu tenho que reencarnar? Por que a gente reencarna? Quantas vezes a gente tem que reencarnar? Quando eu vou parar de reencarnar? O que eu tenho que fazer? A missão de todos nós é evoluirmos, é nos tornarmos cada vez mais livre de tudo que o mundo material nos proporciona. O grande problema é que toda vez que a gente reencarna, a gente acaba adquirindo uma dependência a algo do mundo material. Então, todas as vezes que nós estamos passando pela escola, eu estou mais me apegando à sala de aula, aos alunos colegas, ao professor, à escola, e estou sofrendo cada vez mais quando vou embora, quando eu tenho que passar de ano. Eu não estou indo contra as regras do jogo? Claro que eu estou. Se aqui é passageiro, se tem só tem uma coisa que você tem certeza na tua vida desde o dia que você nasceu. O dia que você chorou na maternidade, você tem uma certeza ali. Você vai embora daqui.
tarde ou cedo, quanto tempo for, você vai embora daqui. Você não é daqui, não foi criado para ficar aqui. Aqui não é o teu mundo. E por que você está se apegando a tantas coisas deste mundo? Você está sendo meio incoerente com a tua felicidade, com o teu futuro, com a tua evolução. Use tudo, seja senhor de tudo, domine e controla tudo, mas jamais seja escravo e possuidor de qualquer coisa. Aí então você vai ficar vindo, reencarnando, até que um dia você aprenda exatamente isso. A samsara dita por Buda, pelos hindus, é exatamente essa vinda para que você desapegue de absolutamente tudo. E a coisa mais difícil de nós desapegarmos é da nossa personalidade. Já pensou? Você desapegar do teu nome, de quem você é, do seu sexo, da sua casa, do seu carro, da sua família, do seu marido, do seu filho, da sua profissão, de tudo que você diz que é seu, mas que nada é teu, que você não leva daqui nem um fio de cabelo. Aí quando eu chego nesse máximo de desapego e digo assim, não é mais por mim, para mim, nem eu, é Deus em mim, é Deus comigo. Pronto, nesse momento você está pronto para viver no mundo espiritual e vai reencarnar em outras instâncias. A paz de consciência que é tomada por nós é exatamente isso. Nós estamos buscando essa paz. Por que eu não tenho paz? Porque você vive brigando para atender teu ego, tua personalidade. Veja, você luta. Quando você nasceu, você tinha ciúme ou inveja, ou de um irmão, ou da mãe, ou do pai, ou de um colega, porque você luta para ser amado. Você é inseguro. Luta para ter coisas. Profissão, luta para ficar no emprego. A vida, desde que a gente nasce, parece que é uma luta, uma guerra constante. A gente está lutando contra tudo para sobreviver. Olha que interessante. Por que que a gente luta? Porque a gente cria dependência. Porque a gente supostamente acredita que precisamos daquilo para ser feliz. Mas felicidade não vem de dentro. Felicidade não vem de fora, ela vem de dentro. Então quando eu vou me desapegando, né, cada vez mais da minha personalidade, eu até passo a aceitar as pessoas, eu até consigo perdoar mais, porque se alguém me agride, ele não está me agredindo. Ele está agredindo a minha personalidade. Eu nem sempre fui assim, eu estou assim. No passado não era e no futuro nunca mais serei o que eu sou hoje. Nem materialmente, cada vez que eu olho no espelho, eu estou diferente. Do jeito que você encarar hoje o espelho e ver sua imagem, você só está assim hoje. Amanhã você está mais velho. Nunca mais você estará desse jeito. É um caminho sem volta. Então ninguém nunca nos ofende, nunca nos magoa, nunca nos atinge. É nós que permitimos isso, acreditando que o que está fazendo me atingiu. E quem faz isso? Ego, vaidade, orgulho. Quanto mais coisa eu tiver, mais eu me torno agredido, melindroso. Mais melindroso eu fico, mais melindroso eu fico. E o que sempre dizem, Chico Xavier dizia, aquele que tem uma personalidade melindrosa se transforma em espinho, espinheira. Por quê? Porque todo melindroso, ele é muito orgulhoso, ele é muito vaidoso, ele é muito egocêntrico. Ele se ofende com todo mundo, mas com as ofensas, ele acaba ofendendo muitas pessoas, brigando com muitas pessoas. Então cuidado para não se tornar espinheiro. Então ele diz assim, que essas tristezas do mundo, cuidado com que você se entristece, com que você sente falta do mundo. Somos espíritos imortais. A morte não existe. Continuamos a viver. E quando partimos, nos libertamos de muitos empecilhos. Um deles é a própria cruz do corpo. Que quem carrega a cruz como nós sabe quanto é duro e difícil cuidar da nossa cruz física. Não é fácil, né? Então, nós precisamos
compreender se eu não estou me deixando levar pela dor do mundo, que geralmente a dor do mundo é uma dor vinda pela sociedade, pela cultura, pela educação. É muito comum. Por exemplo, quer ver uma coisa? A gente vê pessoas extremamente cometendo coisas absurdas, né? Desonrosas, injustas, e vão num determinado receber um título da sociedade, não de Deus. E eu às vezes vou lá, eu nem concordo com essa pessoa, as coisas que ela está fazendo, mas a educação social manda eu bater palma quando ele pegar o troféu, o título, né? E eu já fui, porque a educação manda eu ir. Olha só, eu estou dando só um exemplo, mas quantas coisas não fazemos pelos outros, obrigado pela chamada educação social, que fere a gente por dentro. E isso tudo vai nos gerar incômodo. Tem muitas reações que estamos tendo em relação àquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos assim. Não é dessa maneira que a gente gostaria de agir. Se nós fôssemos pensar profundamente, pensa assim, não é dessa forma que eu gostaria. Será que eu posso me comportar como eu quero agora? Provavelmente a minha cultura, a minha educação, a minha sociedade pode ser que não me aprove. Então eu ponho uma máscara e tento me adaptar da maneira como a sociedade, as pessoas, família, amigos aceitam que eu seja. Raros os homens se tocam da tristeza segundo Deus. Agora ele vai falar da tristeza verdadeira, aquela profunda, aquela do espírito, não da personalidade dita pelos outros, né? Tem que aplaudir, tem que sorrir, tem que gostar, tem que tirar foto, tem que fazer reportagem, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, entendeu? Não, agora é a de Deus, é a verdadeira e única. Ele diz assim, muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Ele está falando, quantos de nós se preocupa conosco mesmo? Quantos de nós fazemos uma reflexão, fechamos os olhos e pensamos, meu Deus, o que eu preciso mudar em minha vida? Será que eu preciso ser menos nervoso? Será que eu preciso ser menos melindroso? Será que eu preciso ser mais sociável? Será que eu preciso sorrir mais? Será que eu preciso me preocupar mais com as pessoas? Será que eu preciso perdoar? Já estou fazendo reforma íntima, hein? Eu estou pensando sobre mim. Por que pensar sobre, se cada um de nós pensarmos sobre nós, que tristeza então, segundo Deus, é essa? Todas as vezes que você se autoanalisa, você percebe que você perdeu muito tempo e que tem muita estrada para caminhar. Aí você é abatido por uma tristeza real, porque o resto, a tristeza do mundo, é tudo ilusão da sua cabeça, tudo foi imposto pelos outros. A verdadeira tristeza é aquela quando você analisa você e diz, meu Deus, eu já sei tal coisa e não põe em prática há muito tempo. Até quando eu vou ignorar a minha própria inteligência? Até quando eu vou ignorar a minha capacidade de compreender os conceitos? E aí então você vai ficar triste com você que o maior inimigo seu é você. É aquela imagem que você projeta no espelho, porque parece que ela está dizendo assim, ó, por que você continua fazendo isso se você sabe que isso está errado? Como que você quer que as pessoas acreditem em você se nem você acredita em você? Como você quer que as pessoas seguem se nem você segue você? Como você quer que as pessoas te aceitam se nem você se aceita? Se você acha que precisa sair daquilo que você acredita como verdade e ir para uma mentira para ser aceito, ouvido e etc., então você mesmo é o teu maior inimigo. Nem você é fã de si próprio. Você vive se escondendo, se maquiando, fugindo. Olha que interessante. Nós somos muito paradoxais mesmo. Somos mesmo. E então eu perco as grandes oportunidades da vida para dizer ao mundo como eu vejo o mundo. Por exemplo, eu aprendi que eu tenho que perdoar. Eu entendi, eu compreendi, puxa, agora eu entendi.
Então, alguém me faz algo. Puf! A grande oportunidade da sua vida de pôr em prática o perdão. E é aí que eu me fecho. Por quê? Porque eu estou cheio de cultura do mundo. E aí eu me fecho. E aí eu quero revidar porque eu aprendi que bateu, valeu, não leva o desaforo para casa, quem tem que perdoar é Deus, quem perdoa é fraco, é mole, o que vão fazer de mim? E a sexta desculpa é a desculpa do professor. Não, Guto, eu perdoei, mas eu vou fazer com ele tal coisa para ele aprender nunca mais fazer com ninguém. Essa é a maior vingança disfarçada que eu já conheci em toda a minha vida. Tá certo? Porque você não pode adotar a espada da justiça para ser o justiceiro. Vítima, entenda isso, vítima alguma pode revidar, em hipótese alguma, porque todo revide da vítima é vingança. Não tem outro nome. Não tem. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender que o mais importante é nós. Certo? Muitos pouco contemplam a si próprio. Aí ele vai assim, fala, considerando a extensão das falhas, começa a observar, puxa, será que eu não estou errando aqui? Será que eu não estou errando ali? Será que eu podia fazer melhor aqui? Será que eu podia fazer mais perfeito aqui? Será que eu podia ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional? E aí vai indo, mas não no conceito do mundo, no conceito espiritual. Porque no conceito do mundo você vai se enroscar. Tá bom? Vai se enroscar. Por quê? Porque o bom profissional é aquele que obedece o seu chefe, o seu patrão. E ele vai fazer tudo que o patrão mandar. Viu como você se enrola? Daqui a pouco você está cometendo enormes injustiças porque te mandaram cometer. E você vai falar claramente assim, não, me mandaram, eu fui lá e fiz. Ué, você não pensa? Você não sabe o que é certo, errado? Você não tem um bipzinho chamado moral dentro de você? Isso é moral, isso eu não faço, isso eu não posso, né? Então, vamos parar ali. Agora, quando é do mundo, por isso que eu tenho que ter uma base espiritual, eu digo, não, isso não vai me ajudar. Mas eu estou mandando, não, eu compreendo que você manda, mas eu não farei, porque quem vai responder depois pelo feito sou eu. Quem vai fazer sou eu, você é o diabo, eu sou o Satanás. Não é isso que a gente viu? Está numa palestra, a última palestra de sexta-feira, nós estamos falando o conceito de diabo, Satanás e demônio. O que significa e se eles existem realmente. Assistam, que é muito importante. E aí ele parte por uma marcha de restauração, né? Quando você está muito focado nessa tristeza de Deus, ou seja, nessa tristeza de se ver pequeno diante de tanta evolução que tem que para ser, de tanta necessidade de se tornar melhor e a distância entre você e uma pessoa bem melhor, aí você começa a sentir sim uma tristeza, mas essa tristeza é boa, ele está falando, porque essa tristeza te coloca numa situação de humildade. É quando você vê que sim, existem pessoas más, mas eu ainda continuo meio malzinho também. Então eu começo a entender que eu não só estou como aquele que eu digo que é um homem mau, porque eu ainda estou com essa consciência de que não, eu não quero isso para mim, estou lutando, mas se eu não tivesse eu estaria talvez até pior que ele. Então eu começo a tolerar, ter tolerância, conseguir enxergar com um olhar mais verdadeiro, né? Ninguém é mal porque quer, é mal porque acredita naquilo que está fazendo, é bondade. O mal vem da ignorância do que é certo, do que é correto. Só isso, não vem por perseguição. E quando a gente entende assim, a gente vai parar até de dizer assim, uma pessoa é má. Não, uma pessoa é ignorante. Porque a hora que ela aprender, ela muda, mas não na hora que só aprender o conceito. A hora que ela aprender verdadeiramente. E é só aprendemos quando meditamos. Porque se eu falar que é só aprender e muda, olha gente, eu conheço pessoas que já aprenderam muitas coisas há décadas e não mudaram até hoje.
Porque nunca meditaram, nunca ditaram para si mesmos. Ouvir e gravar é uma coisa. Isso aqui é personalidade. Te dá uma intelectualidade, mas não te dá inteligência. Inteligência é a capacidade do espírito de responder a um estímulo externo da maneira mais eficiente. Isso é inteligência. Então, quando eu sou inteligente, eu começo a diminuir a distância entre o que eu sou, penso, com aquilo que eu concordo como verdade. Fica quase um só. Jesus era perfeito. Jesus, se você sentasse para ficar assistindo ele, você já estava aprendendo, porque ele era a expressão do que ele acreditava, da verdade. E quando falava era melhor ainda. E muitas vezes nós somos aqueles que dizemos assim, não, falar uma coisa, fazer outra. Filho é bom para dizer isso pro pai, né? Tá lá no carro, você passa o sinal vermelho, você passou no sinal vermelho, papai. Aí como que você vai explicar aquilo, né? Porque eu falei que não pode passar no sinal vermelho. Então, o que eu falo é uma coisa, o que eu faço é outra. Então, e ele diz assim, quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, ou seja, não vai se revoltar. Mesmo que isso, você percebendo que você não está caminhando, não está evoluindo em relação às chances que você está tendo. Olha, vamos entender aqui. Mesmo você vendo isso, você pode entrar em lágrimas, tá? Porque, olha, imagina, uma pessoa que nasceu lá numa fazenda, que a capelinha mais perto dele era 10 quilômetros. E que ele mudou pouco no mundo. Mudou pouco. Aí você está do lado dele no mundo espiritual, vocês desencarnaram. E aí alguém fala para você, e você? Ah, eu morei 2 quilômetros da primeira capelinha. Mas quando eu não queria ir na capelinha, podia assistir na internet, na televisão, CD, DVD, enfim. Mas você cresceu até menos que esse homem que vivia lá no meio do mato e que tinha 10 quilômetros de distância da capelinha. Por quê? Viu como é difícil justificar? Nós aqui da cidade, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, cada vez está ficando mais difícil dizer não sei. Mais difícil ainda, não posso, não consigo. Porque, e vai acontecer a mesma coisa para o homem do campo, porque a internet também está chegando lá. Então daqui a pouco eles também não vão poder dizer, não sabia, sabia. Então, mas se você perceber isso, puxa, eu tive a oportunidade na Terra de ter lido, de ter frequentado, de ter compreendido, de ter estudado, de ter debatido, de ter praticado, mas não fiz. Isso pode levar você ao choro, ao planto, choro, até ao soluço, ele está falando. Mas não é um soluço. Se você tiver a tristeza segundo Deus, você não vai ser enfermiço no sofrimento. Isso não vai te matar, não vai te destruir, não vai te tornar inútil. Por isso que ele está falando, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade. Porque se isso acontecer, você agora acabou de se revoltar. Você, primeiro, não se permitiu aproveitar a oportunidade que teve na Terra. Segundo, você agora está revoltado porque você descobriu que você adiou o seu progresso, a sua evolução. Mas ele fala, calma, se você tiver com esse sofrimento, essa tristeza de Deus, isso vai ser ótimo para você. Porque aí você vai entender como é difícil evoluir, progredir, e vai começar a entender, a aceitar milhões e milhões de pessoas também, sem exigir cobrar delas. Tá? Aí, porque sabe, ele está dizendo assim, ó, porque você não vai se perturbar, se desequilibrar? Porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo. Você sabe, todo cristão sabe
que não vai ser uma única vida para ser perfeito, gente. Sem reencarnação, se eu retiro a reencarnação, eu vou pensar assim, gente. Vamos supor que eu não acredito na reencarnação, Guto. Então agora você me responda. Se você morresse hoje, você ia para o inferno ou para o céu? Aí você vai ficar pensando. Olha, Guto, mal eu não fiz para tanta gente. Eu não fui perfeito. Então para o céu você não vai, né? Não. Mas para o inferno também, eu não fui daqueles pior, não. Eu não fui tão pior assim, por exemplo. Eu sei rezar, então para o inferno também você não pode ir, né? Então você volta para a terra, certo? Reencarna de novo. Porque o diabo não vai querer você já sabe rezar. Leva você para o inferno e você fica lá, Pai Nosso, não pode rezar no inferno, meu filho. Manda ele, você é casa de São Pedro, manda você para o céu. Esse cara é santo. O diabo, você já reza, você é santo. Aí você vai pro céu, chega lá pro céu, você vai, não, só rezar não adianta, a quantidade de maldade que você fez. Aí não adianta. Por quê? Porque aqui a gente reza. Você vai querer lá, logo assistir uma televisão, o seu futebol, o seu carnaval, beber sua cervejinha, falar palavrão, tem dificuldade de aceitar os outros, de perdoar, tem ciúme, tem inveja, maledicência, blá, 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 vai começar a falar, você vai, para, São Pedro. Eu já sei que meu lugar não é aqui. Onde é? Na Terra. O melhor lugar do mundo para você viver. Lá tem tudo que você gosta. Tudo que massageia seu ego, sua vaidade, seu orgulho. Veja só. Então, agora nós estamos entendendo por que eu reencarno. Porque a Terra, aqui, para muitos de nós, ainda é o melhor lugar do que no mundo espiritual onde eu vou, onde eu me encontro. Lá eu estou de frente com o que eu realmente sou. Verdade nua e crua. Eu não escondo nada de ninguém lá. E isso é difícil viver assim. Então eu venho para a Terra. E a Terra é bonita porque ela me aceita de maneira diferente. Ela me aceita bebezinho, fofinho. Todo mundo vai para mim, quer me abraçar, me beijar, me morder. E eu sou o grande capeta de outras existências, hein? Com um novo corpinho, um novo uniforme do presente. E aí sim eu vou nascendo. Então, aqui ele está dizendo assim, ele sabe que o tempo está a favor daquele que está querendo evoluir. Eu vou dizer uma coisa para você, o tempo é o prêmio, é a misericórdia de Deus que é dada a todos aqueles que percebem que está perdendo tempo, que percebem que está errando. Porque agora ele vai precisar de uma coisa chamada tempo para reparar, para aplicar, para mudar e para evoluir. Para chegar aonde ele deveria estar, mas ele atrasou por uma escolha errada. Tempo aí passa a ser a misericórdia de Deus. É onde a gente diz assim, me dá mais tempo. Você tem toda a sua imortalidade. Sem desespero. E o tempo é uma coisa, é tão misericordioso. Porque com o tempo eu penso, então eu não preciso me desesperar, não. Eu não preciso me punir, não. Eu não preciso me culpar, não. Eu não preciso ter remorso, também não. O que eu preciso? Reparar. E para reparar, você precisa de tempo. Tá certo? Você nunca perca tempo com remorso, com culpa, com... Isso não adianta nada. O que você precisa urgente é a reparação. Repor no lugar o que você desarmonizou, seja no seu coração, na sua cabeça, na vida de outras pessoas ou no universo. Você é dono daquilo que desorganiza. Porque sabe reajustar-se valendo do tempo, a golpes benditos de esforço, você vai refazer os seus esforços, vai fazer de novo para as novas edificações do destino. Quantas vezes for necessário. Imagina se você só tivesse uma vida. É duro, hein? Eu fico muito preocupado como fica um espírita, por exemplo, que acredita na reencarnação, ele ainda tem uma... Às vezes ele tem um medo, uma dificuldade de aceitar a morte. E olha que ele acredita que ele vai ter infinitas vidas. Imagina aquele que pensa que a vida só tem essa, não tem mais reencarnação. Ele só vive estressado, ansioso. Pode falar. Viver num corpo físico
não basta, tem que ter qualidade de vida. Então, se eu não tiver uma vida de qualidade, uma vida que eu esteja para aprender, para que viver? Respirar só por respirar? Então, a lição de número 130, acabamos, a tristeza. Então, que a gente fixe muito para a gente não deixar que a tristeza do mundo, da cultura, da educação que a gente recebe, seja uma tristeza, né? Eu vi uma coisa, seja uma tristeza que nos abala e que nos revolta, inclusive para afastar de Deus. Para que eu não me perca nisso, que eu foque, a maior tristeza da sua vida é perceber que você não está evoluindo, não está crescendo, não está aproveitando a oportunidade dada por Deus. E você precisa, inclusive para ajudar a quem você ama. Inclusive, eu me lembro, até hoje, um pai que me procurou, a filha dele havia se suicidado. E ele ficava mudando de religião, né? Ele ficava em busca, ele está em busca, né? Nada, nenhuma religião, ele se fixava. Porque às vezes a gente fica procurando um lugar que vai falar o que a gente está certo em tudo, que concorda com tudo que a gente faz. E então ele chegou para mim e disse: e agora, Guto, como eu vou ajudar minha filha? Porque qual é o pai e mãe que imagina que o filho vai morrer primeiro? Na ordem a gente morre primeiro que os filhos. Mas quando morre alguém, aí a gente vê assim: e agora? Agora eu descobri que eu não sou ninguém. Quando meus filhos estavam vivos, eu parecia que sabia tudo, que era mais esperto, que era mais isca. Agora meu filho morreu, nem rezar eu sei. Em que posso ajudá-lo? E é duro quando a gente ouve alguém falar em nada, porque agora você não aprendeu nada sobre o mundo espiritual. E aí então a pergunta é: como eu vou poder ajudar? E eu respondi assim: bom, agora você vai ter que fazer tudo que você devia ter feito antes dele morrer. Era isso. Porque agora você continuaria ainda sendo um pai que seria útil, um pai útil. Porque parece-me que a gente quer se tornar pais inúteis a partir do momento que o filho partiu. Até quando o filho adoece, o pai se sente inútil. Eu sou pai, vejo um filho ali, está na UTI, entro na UTI, eu me sinto nada. Nada diante das coisas da vida. Não sei nem o que falar para o filho que está ali. Porque eu não me preparei para isso. Entenderam? Eu não me preparei. Aí eu corro, vou levar um pastor, vou levar um padre, vou levar alguém para falar para ele o que eu deveria falar para ele. O que eu deveria. Né? Então, para a gente não tomar muito cuidado, para não ficar preso sem o menor preparo. Então eu falei para ele: agora você vai fazer tudo que você não fez antes. E tentar auxiliar, acalmar, tranquilizar a sua filha que partiu. Não tem outro jeito. Seja agora para ela a referência na terra de tudo isso. E talvez foi a falta disso que levou ao suicídio. Compreender? A falta de Deus, a falta da religião. Aí vem um momento difícil na vida, nem todo mundo tem a mesma capacidade, força de absorver impacto. Cometeu suicídio. Nós vamos ver muitos casos daqui por diante. Estamos cada vez mais nos afastando da coisa, as pessoas estão se afastando da religião. Por pior que seja a religião, eu digo sempre: mas tem muitas religiões que tem líderes que roubam, que enganam, que isso. É verdade, é verdade. Tem, é feito por ser humano. Mas, ainda assim, o ser mais inescrupuloso, religioso, com uma igreja aberta, antes eu ter um lugar para chorar, pedir perdão, pedir ajuda, do que eu dar um tiro na minha cabeça, pular de uma ponte, entrar nas drogas. Então, bem-aventurados são até os enganadores em nome do Senhor, até os falsos profetas. Tá certo? Porque para aquele que acredita, ele não é falso. E quando
ele precisa, ele sabe aonde bater, ele tem uma porta para chorar, ele tem alguém para ouvi-lo. Mas não vale nada, não vale nada a pessoa que dá o socorro, mas o socorro de quem precisa recebe é real, é um valor imenso na vida da pessoa. Por isso, oramos por todos os líderes religiosos. E que cada um acerte com a sua consciência. Mas até lá pode ter salvado muitas pessoas. Eu lembro no filme Ghost, no final quem ajudou o rapaz que morreu foi uma médium vidente audiente que era picareta. Bem-aventurados picaretas, porque eles também salvam. Tá certo? Porque não é importante a gente entender que o milagre não está na mão de ninguém. Pertence a quem recebe ele, porque este tem a misericórdia. E misericórdia significa fez por merecer, já trabalhou. Então, eu digo até os maldosos, né? Falam assim, Guto, será que eles deveriam continuar antes eles continuarem disfarçados de bons e fazerem o bem, do que eles assumirem o mal e fazer guerra, bandidagem, né? É o que nós temos no mundo. Então eles estão disfarçados ali, deixa eles disfarçados, está salvando muita gente. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas ele está roubando a fé do povo. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas melhor do que nada.